Ao vivo com Silmar César Miller. Bom dia, Silmar. Boa terça-feira. Muito bom dia, Otávio. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Temos aí de novidades para esta terça-feira em commodities, mercado financeiro, bolsa, dólar, euro. Bom, vamos lá. Mercado financeiro na expectativa da votação aqui do novo arcabouço fiscal, que finalmente entra na pauta do Congresso agora, possivelmente essa semana sai a votação e a aprovação, embora com um monte de emendas lá, desse pacotão do governo aí que mexe na política fiscal do país. Então, o mercado, refletindo expectativa, está operando com leves oscilações para cima ou para baixo, já ao longo dos últimos dias. Hoje não é muito diferente. O dólar subindo um pouquinho hoje, 0,2%, R$ 4,98 a cotação da moeda americana. Mercado de ações, com o índice Bovespa na B3, com leve queda aí de 0,5% nesse momento. Lá fora, petróleo voltando a subir, alta de 1,7%, petróleo tipo Brent, negociado em Londres, que é referência para o mercado internacional, $77,30 o barril neste momento. Mercado de commodities agrícolas dividido nesta terça-feira, soja caindo um pouco, subiu ontem, hoje está dando uma descontada, o pessoal resolveu vender, a queda de 1,1% na Bolsa de Chicago. O milho sobe um pouco, 0,1%, trigo também, 0,7% nesse momento. Arroz em casca da Bolsa de Chicago operando com queda de 0,8%. Na Bolsa de Nova York, destaque para o suco de laranja, que é um mercado superaquecido. Estamos aqui no pico da entre-safra. O Brasil é praticamente o único fornecedor nesse momento. Safra nova ainda não começou. Então, o suco disparando, subindo 6,4% na Bolsa de Nova York nesse momento. Cacau também sobe, outro mercado que está com estoques apertados, 0,3%. Algodão cai, 0,5%, tem oscilado bastante ultimamente, da mesma forma que o café. Café arábica hoje está caindo um pouco, subiu ontem, agora cai 0,4%. Açúcar com leve alta de 0,2%, é um mercado que se mantém bastante aquecido ainda. E o boi gordo deu uma ressuscitada aqui no mercado futuro da B3, está disparando 2,9%, mas sem correspondência no mercado físico, lá no interior do país, onde os preços estão estáveis e até com algumas novas altas que eu estou vendo aqui na manhã de hoje, especialmente no Pará, Marabá, aqui, por exemplo, queda de 2,3%, R$ 215 arroba. Mercado bastante deprimido ainda lá onde a banda toca, lá no interior do país, lá nas principais regiões de criação de gado bovino de corte, Tavinho. Isso aí, onde a banda toca é bom. Vem cá, mais preocupação aí para os produtores do sul do Brasil, né? Questões climáticas aí continuam prejudicando de modo geral as commodities. Bom, Tavinho, isso é o reflexo ainda, uma manifestação da Associação Brasileira dos Produtores de Soja, preocupação com dois fatos que prejudicam muito a rentabilidade dos produtores, tanto de soja quanto de milho nesse momento. Isso a gente vem acompanhando aqui todos os dias, aqui no nosso canal. Começa com a quebra da safra do Rio Grande do Sul, no início desse ano, é a segunda consecutiva, no caso para a soja. No caso do milho, a terceira quebra consecutiva por questões climáticas. No ano passado, inclusive, foi todo o interior, todo o sul do Brasil, do Mato Grosso do Sul para baixo, tudo foi atingido por fatores climáticos muito negativos. Então, isso realmente trouxe um prejuízo muito grande para os produtores, se descapitalizaram bastante os produtores dessa região, e esse ano a situação se complica mais com preço muito baixo. E isso atinge todo o Brasil, todos os produtores de soja e milho. Preocupação muito grande com a queda forte dos preços no mercado internacional e no mercado físico interno também, até por conta do câmbio muito abaixo de R$5, por exemplo, isso acabou depreciando bastante os preços. O milho, por exemplo, em algumas regiões ao norte do Mato Grosso, está abaixo do custo da produção, não paga a conta. E isso vale para a soja também, em várias regiões, especialmente nessas que eu citei, com preço também muito longe do ideal dos produtores. Mesmo aqueles que colheram bem, vão ter problemas na comercialização, inclusive está bastante paralisada por conta de preços muito baixos na atual safra. Ou seja, se plantou mais, o Brasil está colhendo uma safra recorde de soja, vai colher uma safra recorde de milho também, mas mesmo com essas quedas na produção no sul, mas com preço que não compensa. Então é um duplo prejuízo. E agora a Associação Brasileira dos Produtores de Soja, a ProSoja, veio se manifestar, já se precavendo o prejuízo, está solicitando, reivindicando ao governo aqui, prorrogação do vencimento das dívidas que começam a vencer agora, já a partir de junho e julho,
E os produtores têm condições de realmente honrar essas dívidas pelos preços que estão recebendo pelo seu produto agora. Então, estão precisando de uma folga, uma prorrogação, pelo menos 180 dias aqui para frente, para dar uma certa parada no pagamento de contas, para poder esperar mais um pouquinho para vender mais lá na frente. Pode ser que os preços tenham uma melhorada nos próximos meses, o que não é o caso agora, portanto, precisa de tempo. É isso que está sendo reivindicado pela ProSoja, portanto, diante dessa crise. Já se fala em crise, realmente, que afeta os dois principais setores do agro brasileiro, que é a soja e o milho. Bom, Silmar, se está ruim para a soja e para o milho, está bom para o produtor de açúcar, com a nova previsão aí da Organização Internacional do Açúcar, que diz que a previsão de superávit global para a safra 22-23 foi reduzida. Bom para o produtor brasileiro, que está colocando açúcar no mercado, como a gente já tem dito e você tem analisado aqui. Pois é, a Organização Internacional do Açúcar até demorou um pouco para reconhecer que realmente está apertada a oferta mundial de açúcar. A gente tem acompanhado isso aqui todos os dias, falamos aqui com bastante frequência de quebra da safra da Índia, também da Tailândia, dois grandes exportadores de açúcar, também na China, que é uma grande produtora também, embora seja importadora, problemas também com açúcar de beterraba na União Europeia. Tudo isso levou realmente a uma redução significativa da produção mundial de açúcar esse ano. E aqui no Brasil também houve atraso no início da colheita por conta de chuvas aí no mês de abril. Então, tudo isso levou aí um salto nos preços internacionais por conta de redução da oferta, que deve continuar por um bom tempo ainda. Isso, de certa forma, favorece o Brasil. Aqui, mesmo com atraso, o Brasil vai colher uma grande safra de cana esse ano, consequentemente, tem condições de vender muito açúcar para o mercado internacional, a preços que estão muito favoráveis para os nossos exportadores, para as nossas usinas e também para a cana lá, que é beneficiando também os nossos produtores de cana-de-açúcar. Então, contrariamente à soja e milho, o açúcar realmente está no mercado bastante favorável nesse momento. Ao lado dos combustíveis, o etanol, por exemplo, não ajuda muito, mas pelo menos o açúcar está compensando bastante o mix aqui da produção de cana, dos derivados de cana, e isso realmente dá uma boa folga aqui em termos de rentabilidade para o produtor brasileiro. Menos mal, né, que não é todo o agronegócio que está sofrendo com preços baixos, muito pelo contrário. Setores aí importantes, como é o caso da cana-de-açúcar, do próprio açúcar, café também está com uma perspectiva boa, algodão também, ou seja, suco de laranja, a gente mostrou agora também, e fica de fora realmente a situação preocupante da soja e do milho e, claro, do boi, que já vem de mais tempo com preços extremamente achatados lá no interior do país. Bom, vamos falar de um negócio aqui que não estava combinado, mas que é legal, que o Chico Graziano escreve hoje no Poder 360. Depois, se tiver a oportunidade de ler, mas eu vou resumir aqui porque eu achei muito bacana. A gente levanta a bandeira do agronegócio e a gente é pró-agronegócio sempre. Mas, como jornalistas, nós não podemos deixar de ter um olhar crítico também para as coisas que não vão bem e não estão certas. E o Chico escreve exatamente isso hoje na coluna Poder 360. O título é A Vitimização tira o orgulho do agro brasileiro, ou do agro nacional, é o título. E ele fala sobre esse caso da questão europeia, que aprovou aí não importar produtos de áreas que desmataram depois de 2020. E ele levanta que as pessoas já sabiam que isso ia acontecer e já estavam encaminhados. E as pessoas tinham que tomar providências. Muitos tomaram, mas outros não. E agora ficam se queixando. Aquela história de chorar o leite derramado, se fazendo de vítima, entendeu? Quando, na verdade, podiam ter prevenido a situação. Na análise que ele faz, ele cita, inclusive, que isso deve mudar um pouco o panorama, porque áreas do Centro-Oeste e da Amazônia que tiveram desmatamentos recentes, talvez sofram mais com essas restrições. E aí, áreas do sul do Brasil e do Sudeste que já foram desmatadas antigamente, e isso não tem nada a ver, já é área de agricultura, os portos dessas áreas e as produções agrícolas dessas áreas podem se beneficiar ainda mais. O que criaria, do ponto de vista social e econômico, mais um gap aí, mais um buraco entre a produção e a distribuição da renda no Brasil. Mas tem uma parte muito legal que ele cita aqui, um outro amigo nosso também, que é um crítico muito defensor, mas é crítico também, ele cita o Tejon, o nosso amigo José Luiz Tejon. E eu vou ler aqui o que ele cita do Tejon.
O Chico diz: a vitimização foi um termo criado por José Luiz Tejon, o mais inteligente e admirado comunicador do agronegócio nacional. O conceito dele de vitimização procura combater na esfera da comunicação as posições defensivas, choramingonas, de que somos uns pobres coitados sendo constantemente espoliados pelos outros. Tá certo, né? Eu sempre converso com o Tejon isso. Para de resmungar e faz certo e trabalha. É importante, Tavinho, sempre separar o joio do trigo, para usar uma expressão que tem tudo a ver com a agricultura, né? Nós temos exceções aqui que realmente são lamentáveis, são condenáveis em termos de exploração de áreas que não devem ser exploradas pelo agronegócio, como o caso em partes da Amazônia, mas são exceções à regra, ou seja, eu diria que o agronegócio brasileiro não pode ser penalizado da forma como está sendo levantado na União Europeia, está misturando uma coisa com outra, e isso realmente preocupa bastante e está exigindo aqui um posicionamento mais forte, um esclarecimento mais forte também das autoridades, das lideranças do agro brasileiro, para separar uma coisa da outra. Ou seja, não dá para misturar tudo, e é o que os europeus estão tentando fazer, e que tem, claro, também uma mistura com ambições comerciais aqui, de tentar alijar um pouco a força do agro brasileiro na concorrência com produtos agrícolas europeus, por exemplo. Isso tem muito a ver com França, tem muito a ver também com a Irlanda, que são dois grandes produtores, especialmente na área da pecuária e também de grãos, que temem concorrência. Isso sempre foi recorrente nesse tipo de reclamações contra a nossa política agrícola e ambiental aqui no Brasil. Então, acho que é importante separar as coisas para a gente não acabar sendo engolfado aí por essas pressões de outros países. Tem certamente isso que você citou, um pouco de vitimização, mas, claro, tem que reconhecer que existe uma realidade realmente que foi muito muito permissível aqui no último governo agora, de deixar a coisa meio solta lá para cima, na Amazônia, lá. Isso acabou nos prejudicando bastante e vai ser difícil agora dar uma revertida da forma como deve ser. Tem até em destaque no UOL hoje, empresa ré em exploração ilegal de ouro e minérios em áreas indígenas tem contrato com o governo, até hoje, né? Então, quer dizer, é brincadeira. Mas os europeus igualmente exageram nesse sentido aí, porque eles generalizam a coisa. E eu não sei, eu me ando preocupado com o que anda acontecendo com o continente europeu, que antes era um espelho de desenvolvimento, de progresso e de pensamento, e hoje está vivendo um encalacro lascado, né? Inclusive nas questões fascistas, nas questões nazistas e nessa questão racista aí, com esse caso com o jogador Vini Júnior lá na Espanha. Uma barbaridade. Parece que está havendo um retrocesso na sociedade europeia, ou há mesmo um pré-caos de uma sociedade que não consegue controlar mais imigrantes do jeito que controlava, os europeus mesmo, os nativos, vamos dizer assim, estão diminuindo e outros povos estão entrando e criando verdadeiras maiorias. A situação do continente europeu é complicada, hein, Silmar? Eu não generalizaria, eu acho que não é uma questão do continente europeu, é uma questão muito específica. A Espanha tem muito a ver com esse recrudescimento de manifestações racistas, mas eu vejo, por exemplo, na Alemanha é diferente já. Tem lá uma grande população turca, por exemplo, e também africana, que entrou nos últimos anos na Europa como trabalhadores lá, ou seja, é uma situação bem diferente. Na França também, uma grande população marroquina, por exemplo, população de árabes muito grande lá. Já incorporada, né? Essa já está incorporada. Totalmente incorporada. Então, não dá para generalizar. Eu diria que é uma questão muito específica mais da Espanha, isso chama muito a atenção, e alguns outros casos aqui em outros países de forma mais isolada. Mas eu diria que não é tão generalizado assim esse fenômeno, e por isso mesmo eu acho que é importante atacar diretamente esses focos que permanecem, especialmente na Espanha, com uma política um braço mais forte das autoridades espanholas, que isso é o que está faltando. É o que o governo brasileiro está cobrando aí, nesse caso específico, né? E você citou a Alemanha, e eu sempre tenho notícias da Alemanha, porque tem um amigo que passa 3 meses lá e 3 aqui, e ele é alemão. A Alemanha vive hoje um regime excepcional, né? De coalizão de partidos em busca de soluções ambientais, em busca de integração, tentando tirar aquelas velocidades máximas, inclusive, das autobans,
porque o novo pensamento de governo acha que é uma injustiça alguém poder andar a 300 km por hora numa Mercedes-Benz e o outro ter que andar num carrinho pequenininho na pista da direita para dar passagem. Diz que isso não é democrático. Sei lá, cada macaco no seu galho. Eu fiz várias visitas à Alemanha, mas não tive coragem de alugar carro, por exemplo. Ficar assustado com aquela velocidade. Como é que eu vou dirigir numa autoestrada alemã aqui com um carro que eu não ia conseguir alugar um carrão daqueles de alta potência, né? Então ia ter que alugar um carrinho mais fraco lá e ia sofrer muito na estrada com a velocidade, né? Acabei desistindo, né? Viajar de trem lá, que é muito mais confortável. E você queria aquela música daquele grupo de música eletrônica, que acho que foi um dos precursores desses movimentos todos agora que a gente tem aí, que chamava Kraftwerk, que era um grupo alemão e que tinha uma música que chamava Autobahn, que é uma homenagem à autoestrada. Então, assim, é fom, 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 Autobahn, como se fosse uma buzina atrás de você. Fom, 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 Autobahn, quer dizer, sai da frente que aqui é para 300 por hora. Amigo, voltamos amanhã, quarta-feira. Abraço. Boa tarde, até amanhã. Até amanhã.